você possa fazer um grande momento que a gente possa aprender bastante. Muito obrigado. Obrigado, Paulo. Como é que eu faço só para abrir a minha tela para vocês? Agora vocês enxergam Isso, agora okay. eu já deixei disponível. Tá. Bom, pessoal, eu vou falar um pouco para vocês, né? Boa noite a todos. Eu vou falar um pouco sobre a história, um pouco dessa coisa de arte da gestação, como é que isso começou, como é que a pessoa começou a estudar isso aí, como é que isso vem evoluindo ao longo dos últimos 30, 40 anos. Tá? Esse assunto, eu estou envolvido com isso faz quase 20 anos já, comecei quando eu era aluno de doutorado, já participei de 2 estudos grandes de Pelotas aqui, estudos de corte, trabalhando com gestantes. Tá? Eu vou passar umas imagens agora, inicialmente, que talvez vocês não entendam muito bem. O que a gente está vendo aqui? Tá? Nós estamos vendo mamíferos esperando os seus filhos, mamíferos grávidos. E aqui a gente tem uma cena mostrando como é que são fetos. E aqui a gente tem, então, um feto de gato, a gente tem um feto de cavalo e a gente tem os fetos humanos aqui embaixo. Então, por que eu começo assim? A gente tem que relembrar um pouco que nós somos, querendo ou não, nós somos mamíferos, e nós não somos tão diferentes dos outros assim. Tá? Nós tivemos um processo de evolução bastante claro e registrado, mas a gente ainda segue sendo um tipo de mamífero. Então, a gente, quando começou lá nos nossos primórdios a formar os primeiros casais, esses seres que estão aparecendo seria um meio termo entre os macacos e nós de hoje em dia. De qualquer forma, esses casais aí então começaram a viver juntos, começaram aquele processo de deixar de ser nômades para serem sedentários. E óbvio que essas fêmeas engravidavam. Elas engravidavam e a vida delas seguia normalmente, sem que tivesse nenhum tipo de alteração por causa dessa gravidez. Tá? Então, nós somos bastante parecidos com esses bichos que nos cercam. E se a gente for pensar, olhar para a natureza um pouco, nenhum desses animais altera o seu comportamento quando está gestando de maneira a ficar parado, coisa assim. Então, nós temos algumas coisas diferentes desses seres aí, desses outros mamíferos, mas uma gata, quando fica prenha, uma gorila, um golfinho, coisa assim, nenhum deles para de fazer atividade física. Tá? Marlos, isso é uma coisa meio que... Sim. Só um minuto, a gente não consegue ver o seu slide, tá? Você compartilha com a gente, por gentileza. Só me desculpa de te interromper, que talvez possa... vocês não viram nenhum slide? Não vimos. Só um pouquinho, como é que eu faço isso? Por favor, aqui, ó, compartilhar tela, ou share, né? A sua versão em inglês, e aí você escolhe ali o aplicativo da apresentação, o software. Só me desculpa a intercorrência aqui. Não, mas é... Para sua fala. Agora sim. Tá, mas vocês veem ele em tela cheia? Ainda não. Aperta o F5, né? Deixa na tela cheia agora. Deixa eu ver. Agora se enxerga? Perfeito, Marlos. Ok, então o discurso que eu vinha fazendo era em cima destas imagens aqui, ó. Eu estava mostrando uma série de animais esperando os seus filhotes e mostrei essa cena que são 4 fetos, tá? Um gato, cavalo e ser humano, mostrando que a gente não é tão diferente assim desde a vida fetal, tá? Então nós tínhamos lá, começamos a caminhar, a formar casais, etc. Ficamos em pé, o que foi um problema para a gravidez, na verdade, essa posição bípede, mas a vida seguia normalmente, certo? E aí, então, se vocês olharem um filhote de ser humano e um filhote de collie, que é um cachorro que tem um bico bastante comprido, nós somos bastante parecidos, porque a gente tem uma única função no início da vida, que é mamar. Tá? Então, a gente tem uma série de semelhança com eles aí, mas a gente tem um comportamento que foi muito diferenciado. Então, a gente começou a caçar, a gente começou a fazer trabalhos técnicos, etc., mas a gente começou a negar um pouco esse lado mais puro de bicho em relação principalmente à gestação. Quando a gente fica de pé, então, a gente passa por esse processo de
a mudança de curvatura de coluna, o que trouxe uma grande influência para a gravidez, tá? Porque a mulher grávida, ela altera o seu centro de gravidade de uma maneira que aumenta, por exemplo, o risco de dor nas costas, aumenta edema, aumenta outras coisas. Isso tudo em função dessa postura bípede que a gente começou a adotar. Também se mudou um pouco a posição de parto, por exemplo, tá? E isso, então, dificultou um pouco o parto e se medicalizou o parto, mais ou menos, nessa época, porque a bacia da mulher, ao ficar de pé, ela estreitou muito. Isso começou a dificultar. E aí a gente evoluindo um pouquinho mais, lá pela Idade Média, se começou a considerar a grávida como uma pessoa doente. Tá? Então as pessoas, ao engravidar, quando chegavam perto do parto, as mulheres eram isoladas em quartos escuros, muitas vezes chamavam de período de resguardo, e elas ficavam lá nesse período, na reta final do parto e até os primeiros meses do filho, ficavam isoladas do mundo. Então se criou muito esse conceito de uma fragilidade muito grande da grávida. Aí se começou a criar uma série de mitos e crenças em relação a esse período, a gravidez, como se a gravidez fosse uma coisa que piorasse muito o corpo. E, na verdade, tem algumas coisas no campo fisiológico que até melhoram quando a mulher está grávida. Então, o volume de sangue aumenta, ela tem uma audição melhor, um olfato melhor, a flexibilidade aumenta. Algumas coisas mudam no sentido positivo também. E aí, a atividade física, né, é uma coisa bastante recente para a gente nesse aspecto de lazer. Quer dizer, logo depois da Idade Média, a gente começou a precisar cada vez menos praticar atividade física, em relação à caça e tudo mais, até meios de transporte. Então, fazer atividade física é uma coisa mais para pessoas, mais para serviçais, para pessoas inferiores. Então, quem era de uma classe mais alta não praticava nenhum tipo de atividade física ou exercício físico. E a atividade física de lazer, então, que é uma coisa que a gente trabalha muito, é algo que tem aí por volta de 40, 50 anos. Então, isso aí é uma coisa que é muito recente em termos de humanidade. Esporte de massa, menos ainda, se a gente for olhar assim, olhando as mulheres especificamente. A primeira maratona que uma mulher correu, eu me lembro, eu era nascido já, eu tinha 10 anos de idade, até então as mulheres não podiam correr uma maratona porque são consideradas seres muito frágeis, mulheres grávidas mais frágeis ainda. E aí, então, se criou essa coisa na volta da mulher grávida de que fazer qualquer tipo de esforço físico seria uma coisa absurda. E assim, a gente está aqui conversando entre um público que é dessa área, então quando a gente fala com alunos de educação física, com profissionais inclusive, as pessoas estão mais interessadas em saber quais são os benefícios, como é que eu prescrevo, coisa assim, e a gente muitas vezes não se dá conta que fora desse nosso mundo a gente ainda tem a necessidade de, em primeiro lugar, convencer as pessoas que, olha, não faz mal, pode fazer. Então, assim, a gente já está ciente disso, a gente está estudando os benefícios há muito tempo. Quem está fora desse nosso mundo, tem muita desinformação e muita gente na volta da grávida indo contra a atividade física. Então, assim, a gente ainda tem que lutar muito com isso aí. Por que a gente tem isso aí, inclusive, na comunidade médica? Olha esse exemplo aqui. E uma gravidez que progride normalmente, a natação é permitida após o 4º mês, até próximo do parto, de acordo com o ginecologista. Entretanto, é compreensível que as mulheres em estado de gravidez não gostem de frequentar piscinas devido ao seu aspecto. Quer dizer, a grávida é uma coisa que ela é repulsiva. Nadar e mergulhar sem certas precauções pode ser um perigo para a grávida. Esse livro aqui é um livro de ginástica médica, ou seja, ele é especializado em ginástica médica. E ele é da década de 80, da editora Manoli. Ele não é um pergaminho de 400 anos atrás. Então, tem muito médico clinicando hoje que estudou com esse tipo de livro, quer dizer, que fala que após o 4º mês pode fazer alguma coisa e que a grávida tem esse aspecto que eles falam aí, que é compreensível que ela queira ficar isolada do resto do mundo. Então, assim, eu não estou falando de uma coisa de 200 anos atrás, estou falando de uma coisa que tem médico que foi treinado com esse livro aqui e está clinicando até hoje, com certeza. Bom, aí as mulheres, então, elas começaram a ir um pouco contra o que a comunidade médica pregava. Quer dizer, os médicos não tinham muito mais argumentação para ir contra as mulheres que queriam se exercitar, porque elas, por observação própria e observação em amigas, elas viam que, olha, eu segui me exercitando e não aconteceu nada de errado. Quer dizer, os médicos iam contra, mas eles não tinham um embasamento científico e o dado observacional entre as próprias mulheres contrariava o que os médicos diziam.
Aí, então, como as mulheres seguiam se exercitando mesmo contra os médicos, lá pela década de 80, alguns grupos de pesquisadores da área, mais de obstetrícia, vamos dizer assim, se juntaram e pensaram, vamos lançar um documento para falar quais são as regras para as mulheres grávidas se exercitarem, então. E aí surgiram as primeiras diretrizes para a atividade física na gestação. Então, elas têm pouco mais de 30 anos. O que essas diretrizes falam, então? Muito do que eles estabeleceram lá em relação às contraindicações ainda são válidas. Tá? Mas eu vou mostrar um exemplo para vocês agora em seguida de como é que evoluiu alguns aspectos de fisiologia dessas recomendações. Tá? Então, eu não vou citar nenhuma especificamente, eu vou pegar um apanhado rápido de várias diretrizes internacionais. Vamos ver uma coisa, como é que evoluiu, por exemplo, essa questão de frequência cardíaca. Lá nas primeiras diretrizes, na década de 80, tinha uma norma que era a seguinte: mulher grávida se exercitando não pode passar de 120 batimentos. Isso eu ouço até hoje. Eu ouço isso aí, gente falando, gente culta, que fala, não, falei com o meu obstetra, ele me liberou, fazer atividade física, só falou que eu tenho que cuidar, porque não pode passar de 120. Essa informação tem quase 40 anos já. E aí, então, passados 10 anos, na década de 90, se lançou um segundo grupo de diretrizes em que os médicos subiram esse número para 140. Se perguntarem por que 120, por que 140, não tem nenhum embasamento científico. Era um número cabalístico que eles achavam legal lá, vamos colocar 140, vamos subir. Aí, como tinha mulher ainda se exercitando com batimento muito acima disso aí, e eles, por não terem nenhum embasamento de pesquisa, nos anos 2000, disseram o seguinte: esqueçam a frequência cardíaca. Vamos pensar numa intensidade que tem mais a ver com o bem-estar do que a mulher faz e vamos fazer uma quantidade muito parecida com o que as pessoas não grávidas também fazem, pelo menos uns 30 minutos por dia. Então, o que se manda hoje para uma mulher grávida? A mesma coisa que se manda para os adultos saudáveis. Então, pelo menos uma meia hora, pelo menos 5 dias na semana, sendo que alguns parâmetros de intensidade que a gente usa com pessoas não grávidas, como VO2, frequência cardíaca, lactato, eles não fazem sentido para uma mulher que está grávida, porque o corpo grávido ele muda bastante a cada 15 ou 20 dias. Então, não seria viável falar em VO2 máximo de grávida, porque ele é muito alterado por várias coisas e a mulher tem uma respiração prejudicada durante a gravidez também. Mas o que se fala? Olha, o guia é a intensidade que a mulher se sente bem. Então, tem até o chamado talk test. Se a mulher está fazendo um exercício que ela consegue permanecer falando, significa que é uma intensidade que está bastante confortável para ela. E claro que depende do que essa mulher está acostumada em termos de alta intensidade. Se era uma mulher que ela era atleta, ela vai se exercitar numa intensidade mais alta do que uma mulher não atleta. Bom, também se recomenda que a mulher então adapte o que ela vem fazendo, e essa adaptação é uma questão tanto mecânica quanto uma questão de volume e intensidade, que ela vai ter que reduzir um pouco as coisas, mas tem adaptações mecânicas que se fazem, até porque a barriga, quando começa a crescer, cria uma série de impedimentos físicos mesmo. Uma crença que se tem, quer dizer, a mulher inativa ela pode se tornar ativa, mas ela não vai se tornar uma atleta durante a gravidez. Sabe que ela vai começar a fazer alguma coisa que já vai ser um grande lucro para ela. E uma coisa muito importante é evitar atividade com risco de choque ou de queda. E aí tem algum grupo de exercícios que deixam algumas mulheres um pouco tristes. Uma mulher que gosta, por exemplo, de jogar handball ou basquete ou futsal, não é que a atividade em si seja proibida para ela, mas ela vai estar correndo o risco de queda, por exemplo. E uma queda de uma mulher grávida, lá pelo 5º ou 6º mês, é uma coisa que ninguém quer que aconteça. Então, é só uma questão de precaução em relação a esse trauma. A mulher tem que ter um certo cuidado agora com hidratação e com excesso de calor, tá? Porque excesso de calor pode aumentar um pouco a chance de desmaio, de novo, desmaio pode ser uma queda. A mulher deve evitar mergulhar em profundidade, aquele mergulho com oxigênio, porque o feto não tem capacidade de metabolizar os gases e pode sofrer com embolia. A partir de uma certa evolução da gestação, o exercício decúbito dorsal não é uma coisa interessante, porque pode causar uma compressão no sistema vascular, e a mulher deve incorporar alguns exercícios específicos para a coluna lombar e para o assoalho pélvico, a região do períneo, de maneira a diminuir a chance de incontinência urinária. Então, é uma coisa que tem de diferente realmente para ela, é isso aí, é exercitar essa região de maneira a diminuir a chance dela ter incontinência urinária. Em termos de contraindicação, isso não muda há bastante tempo já. Tá? Então, o rompimento de membranas, tá? Que é aquela coisa quando rompe a bolsa mesmo, o trabalho de parto prematuro, uma hipertensão muito
alta, incompetência cervical, placenta prévia, que é quando a placenta fica com uma má formação, ela meio começa a cobrir o colo do útero, e sangramento persistente após o segundo trimestre. Nesse slide aparece ali em cima, contraindicações de exercício aeróbico. Por que isso quer dizer? Porque não tem nenhuma contraindicação para uma mulher, por exemplo, fazer alguma coisa mais parada, algum exercício com peso supervisionado, alguma coisa, um exercício em bola, com calma. Isso é contraindicação para exercício aeróbico. Ela não deve sair por aí correndo, por exemplo, se ela está com algum desses problemas aí. Mas uma coisa feita em ambiente de academia, bem controlado, até algum alongamento, algum reforço de coluna, assim, ela pode seguir fazendo. E nós temos também um grupo de contraindicações parciais, quer dizer, coisas que tu precisa ficar com uma atenção um pouco maior em cima dessa grávida. Quer dizer, aquela grávida que teve vários abortos já, o histórico de prematuridade, que está grávida de gêmeos, mulher que fuma muito, apesar das fumantes não procurarem exercício geralmente, uma mulher que está ou muito grávida ou muito obesa, uma mulher que está com anemia e que tem doença cardíaca. Então, é um outro grupo de contraindicações que a gente precisa ficar de olho mais atento a essa grávida também. Bom, mas, Marlos, essas contraindicações são comuns? Sim e não. O que está acontecendo? Algumas coisas estão aumentando muito na gravidez. Tá? Então, a Shana ela vai falar em seguida de uma intervenção que a gente fez, e a gente ficou apavorado com a quantidade de mulheres que tinham fatores de exclusão para essa intervenção, porque elas estavam muito obesas e muito hipertensas, por exemplo. Tá? Para vocês terem uma ideia, na nossa região aqui, esses estudos de corte que a gente faz, a gente consegue acompanhar bem como é que a saúde populacional vem evoluindo. Então, tem algumas coisas boas. Por exemplo, as mulheres estão fumando menos na gravidez hoje em dia, elas estão mais escolarizadas. Mas a hipertensão, por exemplo, que na década de 80 era de 5%, hoje está em 25%. Tá? A quantidade de mulheres que estão engravidando na faixa de sobrepeso e obesidade ultrapassou a metade. Tem mais mulher engravidando nessa faixa de sobrepeso e obesidade que mulheres com IMC adequado. Então, a saúde delas está piorando realmente. Isso aumenta, claro, a chance da mulher ter algum tipo de contraindicação. Bom, eu vou falar um pouco então sobre as barreiras para que essas mulheres não se exercitem. Então, tá? Quando a gente pergunta para uma mulher grávida se ela acha que a atividade física faz bem, isso aqui é dado do meu doutorado, então 80% delas dizem que sim, acham que ela é uma coisa boa, mas menos de 20% faz alguma coisa. Quer dizer, se tu acredita que aquilo faz bem para ti, para o feto, por que tu não faz? Mas isso é comportamento humano, a gente está acostumado com isso. Algumas têm aconselhamento favorável à atividade física, inclusive, e muitas que são ativas param de fazer atividade física sem nenhuma justificativa plausível. Quando a gente pergunta por que parou, a resposta que a gente mais ouve é exatamente aquela frase ali: achei melhor parar, sem nenhuma explicação. Tá? Então, a gente teve uma pesquisa que a gente perguntou só para as mulheres que pararam de se exercitar, por que elas pararam de se exercitar. Então, a grande maioria é isso aí: achei melhor parar. Umas reclamam do cansaço, 15% conselho médico e outras razões. E uma aluna nossa aqui, que agora também é doutora já, a Carol, ela fez esse artigo de revisão especificamente sobre essas barreiras. Então, se incluiu 26 artigos quantitativos e qualitativos e se dividiu as barreiras nesses 3 domínios aí. Então, por que as mulheres não fazem atividade física quando estão grávidas? Tá? Então, tem essas barreiras que pertencem à pessoa, muitas delas ligadas direto à gravidez em si, quer dizer, essa parte física que a mulher fica mais pesada, etc. e tal. Muitas têm a percepção de que elas já são ativas nas atividades diárias delas, tá? E falam muito de falta de tempo também. Quando a mulher tem um filho anterior a essa gravidez, essa falta de tempo costuma ser uma coisa mais comum. Tá? Ainda nesse lado intrapessoal, a falta de motivação, é muita mulher que nunca fez atividade física e não tem o gosto pela atividade física, e algumas têm então medo de prejudicar o feto. Tá? Esse medo de prejudicar o feto ele é maior em mulheres de renda mais baixa. Eu estou agora traduzindo um artigo qualitativo sobre essas barreiras em mulheres mais pobres. Elas têm medo, por exemplo, andar de bicicleta, quando o cilim bate na mulher, esse impacto pode gerar uma má formação nos membros da criança, por exemplo. Então, tem coisas fantásticas que elas imaginam que possa acontecer. Em relação às outras pessoas, as interpessoais, a falta de aconselhamento é muito comum. A falta de informação. As pessoas não têm acesso a uma informação de qualidade, não confiam porque elas ouvem muita coisa contraditória. E os profissionais de saúde não têm o hábito de aconselhar. Quando a minha mulher esteve grávida, por exemplo, a gente passou por uns 4 obstetras, nenhum deles tocou no assunto atividade física. Eles simplesmente não tocam nisso aí.
A falta de esporte social, que também acontece com pessoas não grávidas, quer dizer, há muitos amigos e parentes que não aprovam que a grávida se torne uma pessoa ativa, então isso também se torna uma barreira para ela. E as ambientais, que tocam a todo mundo, como o clima ruim, e uma coisa que afeta hoje bastante no Brasil é em relação à violência mesmo, a vizinhança que é violenta ou não tem espaço público para ela se exercitar. Tá? Um pouco parecido com o que é para a população não grávida. E entrando no último assunto aqui, vou falar um pouco sobre alguns mitos que cercam atividade física e gestação. Eu selecionei 10 deles para a gente falar. Tá? Então, o mito é que quando a gente cria uma crença que ela é embasada em algo equivocado, às vezes de forma proposital também, se cria alguns mitos quando a gente tem algum interesse específico nisso aí. Então, o primeiro mito, sangramento. Qualquer dor ou sangramento que a mulher grávida tem, ela deve parar de se exercitar. Tá? O que tem por trás desse mito aí? Bom, sangramento em gravidez nunca é uma coisa que alguém quer presenciar. Ele sempre é uma coisa assim, ele é um alerta. Mas, na verdade, não é uma coisa que obrigatoriamente vai ser algo grave. Tem fase da gestação que a mulher sangra um pouco mais frequentemente, tá? Mas um sangramento isolado não quer dizer que ela tem que parar de fazer exercício. O que tem que fazer é ir ao médico e ver o que aconteceu. Então, assim, estou acostumada a correr, eu hoje tive um sangramento grande de manhã. Bom, ok, não vai correr hoje, mas vai no médico, vê o que aconteceu. Passado o sangramento, pode retornar ao exercício físico, desde que não seja um problema daquelas contraindicações absolutas. Isso raramente é. Tá? O outro mito, que é o mais comum que eu ouço por aí, até porque eu corro também, que é que correr é proibido. Mulher grávida não pode correr. Tá? Então, o que eles falam? Que esse impacto repetitivo ia prejudicar a implantação do óvulo lá no útero e aumenta a chance de aborto espontâneo. Acontece muito que a gente sabe que as mulheres que têm hábito de correr geralmente seguem correndo e elas engravidam correndo, e quando elas descobrem que estão grávidas, elas já seguiram correndo, quer dizer, elas não pararam de correr bem no início da gestação. Quer dizer, o que tinha que acontecer, aconteceu já. Tá? O que tem de plausível nesse mito? Nada. Tá? Então, a gente sempre correu como espécie. Então, imagine lá nos primórdios, como você, aquela cena lá daqueles primatas, lá, se aquela fêmea tivesse que parar de correr de repente, ela ia morrer em seguida, porque ela não ia ter como fugir de bicho nenhum, não ia poder caçar. Quer dizer, a gente sempre correu e sempre continuou correndo. E o nosso útero não, mas o útero humano tem um sistema de amortecimento que é perfeito. Quer dizer, não tem nada que tu possa fazer correndo que tu vá prejudicar o feto. Tá? Eu comparo, às vezes, como tu pegar um ovo, sacudir um ovo e tentar arrebentar a gema. Tu não vai conseguir fazer isso aí, porque ele está ali dentro, ele está protegido. Um outro mito que seria em relação à frequência cardíaca, a gente já falou. Então, quem está mais atualizado nem fala mais em frequência cardíaca e gestação e exercício. Então, a gente viu que os números foram mudando com o tempo. A gente sabe que não é uma época para tu querer uma intensidade extremamente alta, mas usando aquele guia de intensidade que a mulher se sente confortável, não tem por que tu ficar prestando muita atenção na frequência cardíaca. Tá? Algumas pessoas acreditam que exercício dificulta a concepção, quer dizer, mulher muito ativa teria dificuldade em engravidar, então, porque a mulher, ao querer engravidar, deveria parar com o exercício físico. Tá? O que tem por trás disso aí de verdade? Bom, no meio esportivo de alto nível isso pode acontecer. Naquelas situações em que a mulher tem uma combinação de extrema magreza, restrição calórica, muito gasto calórico e ela para de menstruar. É claro, essa mulher não vai engravidar, porque biologicamente o corpo interpreta como sendo um ser que está passando fome, está gastando muita energia e comendo pouco. Portanto, esse ser não é a hora dessa pessoa engravidar, mas não é a atividade física que causa isso aí. Ninguém fala que no outro extremo também acontece, que mulheres muito obesas também têm dificuldade de engravidar. Então, a magreza excessiva pode dificultar a gravidez, assim como a obesidade excessiva, mas não é a atividade física que leva a isso aí. Natação deve ser trocada por hidroginástica. Bom, para quem já nada ou quem não nada, pode nadar à vontade. A única contraindicação real que tem em relação à natação e gravidez é que o nado peito deve ser evitado, porque ele é um nado que ele exige uma abertura muito grande de pernas, e esse movimento de perna repetitivo e aberto, isso pode machucar um pouco, porque a mulher está com uma flexibilidade aumentada. Então, não é uma coisa indicada de se fazer, bem como agachamento profundo com perna muito aberta. Não é uma coisa indicada de se fazer na gestação. Mas não por uma questão fisiológica, sim uma questão funcional, vamos dizer assim. Mulher acha que se ela não faz nada, não pode começar quando está grávida. Bom, o que tem que lembrar? Todo mundo, quando passa da inatividade total para fazer alguma coisa, passa pelo fenômeno da adaptação. Isso gera algum tipo de dor, vai gerar algum tipo de adaptação. Então, ninguém começa de uma hora para outra a correr uma
maratona. A diferença da mulher grávida é que, além dela ter essa adaptação que é normal, que todo o ser humano tem, o corpo dela está em constante adaptação àquele feto que vem crescendo, o peso que vem aumentando, a barriga que vem crescendo. Então, para ela, uma mulher que não faz nada começar durante a gestação, realmente é um pouquinho mais difícil. Mas é uma pena que as mulheres pensem assim, porque raras mulheres começam a fazer atividade física na gestação. E a gente sabe que se ela não fazer antes de engravidar, é muito difícil ela iniciar. Tá? Esse é um mito que reforça um pouco isso aí. Outra coisa é o grande medo que se tem do primeiro trimestre. Tá? Tem uma coisa que reforça um pouco isso aqui, quer dizer, tudo que a mulher diminui a atividade física do primeiro trimestre para o terceiro. Tá? Então, quando a gente pede para uma mulher parar a atividade física no primeiro trimestre, é meio que assim, ela não vai começar no segundo. Então, ou ela faz do início ao final, é muito raro ela começar do meio para frente. Esse gráfico aqui mostra como é que as mulheres se comportam, tá, em relação à atividade física. A gente vê que, independente de ser uma mulher mais rica ou mais pobre, todo mundo, quando chega no final da gestação, decai bastante de atividade física. A diferença é que as mais ricas, aquele azul clarinho ali, antes de engravidar, elas eram bem mais ativas. Ao engravidar, todo mundo afundou um pouco e segue afundando com a evolução da gestação. Tá? Qual é a explicação? Dizem que esse excesso de motivação poderia prejudicar de novo o processo lá de nidação do óvulo. Tá? O que acontece? Quase não se fala disso, mas de 20% a 30% das gestações passam por aborto espontâneo justamente no primeiro trimestre. Então, quer dizer, tu junta essa estatística aí com esse medo e parece realmente que a mulher que seguiu ativa abortou por causa do exercício físico. Na verdade, ela iria abortar de qualquer jeito, porque, principalmente quando a gravidez é a primeira, muitas mulheres abortam no início de gestação. Tá? Outro, a amamentação, quer dizer, exercício e amamentação não seriam compatíveis porque iria alterar o leite, ficaria um leite fraco, em menor quantidade, com gosto diferente. Bom, tem algumas experiências com mulheres muito ativas que mostram que pode alterar um pouquinho realmente o gosto do leite. Mas não que o bebê se importe com isso e que não muda nada em composição. Então não tem nenhum prejuízo em termos nutricionais, desde que a mulher se mantenha hidratada. Ou seja, não faz mal nenhum e não vai deixar o leite fraco também. Os abdominais devem ser evitados. Bom, abdominal sim tem que ser adaptado para a mulher. Tá? Então tem várias posturas que a mulher pode adotar para fazer o abdominal, inclusive junto com o exercício para o solo pélvico, sem que ela vá prejudicar a postura dela. Tá? Mas deve fazer algum tipo de reforço, porque algumas mulheres que ganham muito peso, depois a barriga não volta para o lugar. Então, aquela linha alba que surge durante a gestação demarca ali o centro do ventre, aquilo ali esgaça de tal maneira por fraqueza que não volta depois. Quer dizer, deve fazer algum tipo de exercício abdominal, mas realmente tem que ser adaptado. Tá? Então, aquela posição clássica a gente não deve fazer, deve fazer algum tipo de postura diferente para esse exercício. E o último mito é esse aqui, da nutrição fetal, quer dizer, o exercício iria roubar nutrientes do feto. Tá? Então, isso aqui eu vou ilustrar com uma conversa que eu ouvi em sala de espera. O seu bebê está no limite inferior da curva de crescimento, então a senhora deve ficar parada agora para que o bebê cresça um pouquinho mais. Tá? A evidência científica é exatamente oposta a isso aí. Tá? A evidência é o seguinte: quanto mais a mulher se mexe, mais a placenta fica hidratada, mais vascularizada ela fica melhor a nutrição do feto. Então, eu chamo o feto de parasita perfeito, que a gente vê uma mulher pedinte na rua, usuária de crack, esquelética, que vai lá e tem um filho com 3 quilos. Quer dizer, o que é do feto está garantido. Tá? Então, pessoal, desses mitos aí, algumas coisas a gente não pode testar, tá? Mas esse tipo de mito, como de corrida, de alguns exercícios, a gente tem que tentar combater isso aí, porque a gente usa muita informação de mulheres que são um pouquinho mais saudáveis, exercícios e trabalhos muito observacionais, mas tem muita bobagem sendo falada por aí. Tá? Então tem que ter um cuidado de tentar combater isso. Então, o que a gente deve guardar em relação a isso aí? Realmente, tem exercícios que não são seguros ou não são indicados. Tá? Outra coisa, a grávida está mais flexível por uma questão hormonal e essa flexibilidade maior pode aumentar a chance de lesão, por exemplo, torcer pé. É uma coisa bastante comum. Outra coisa, quando vai crescendo a barriga, o centro de gravidade muda constantemente e muda o equilíbrio, então ela pode ter mais chance de queda por causa disso. E tem uma preocupação maior em relação à hidratação e glicemia dessa mulher, porque ela está ali com um ser que está sugando tudo que ela está comendo e bebendo. Então ela tem que ter uma preocupação maior também nesse aspecto de manter a sua hidratação em dia e manter sempre um nível glicêmico adequado também.
E eu encerro com essa frase que não é minha, mas que eu adoro. Ela que é: se as mulheres grávidas não pudessem exercitar vigorosamente, nossa espécie não teria sobrevivido ao tigre dente de sabre. É aquela coisa, se uma mulher grávida tivesse que ficar parada, a gente como espécie teria morrido há muitos anos atrás, porque a gente não teria como fugir de bicho nenhum ou caçar qualquer bicho. É isso. Obrigado, pessoal. Xana. Maravilha, Marlos. Muito obrigado pela sua fala. Agora eu vou passar rapidamente aqui a professora Xana, da Universidade Federal da Fronteira Sul, minha colega de universidade. Xana, por favor, você tem 20 minutos para sua explanação. Aos colegas aí, bastante gente conhecida, bastante gente aqui cativa dos seminários online. Por favor, perguntas aos participantes aqui pelo ícone QIA, tá? Não mandem pelo tópico de bate-papo, porque às vezes acaba se perdendo. Xana, por favor, fica à vontade. 20 minutos. Tá bem, obrigada, Paulo. Boa noite a todos e a todas que estão nos acompanhando nesse 12º seminário online, promovido pela Sociedade Brasileira de Atividade Física e Saúde. Inicialmente, então, eu gostaria de agradecer o convite na figura do Inácio e do Paulo, né, que fizeram o contato e sobre a temática proposta. Queria dizer que é uma grande honra dividir esse espaço com o professor Marlos, o qual eu tive a oportunidade de trabalhar durante a minha trajetória acadêmica, doutorado, pós-doutorado, e atualmente também trabalhamos juntos em alguns trabalhos. E, por fim, antes de iniciar minha fala, eu gostaria de parabenizar a Sociedade Brasileira, toda a diretoria, por essa iniciativa, né, da promoção dos seminários online. Eu tive a oportunidade de participar de alguns e foi excelente essa proposta de aproximar os diferentes atores, né, desde os acadêmicos, profissionais, gestores, todos esses, todos que estão envolvidos diariamente na promoção de estilos de vida mais ativos. Então, acho que excelente. Quero deixar aqui registrado o meu parabéns à diretoria da sociedade, que a gente consiga ter muitos outros aí seminários com diferentes temáticas que são emergentes na nossa área de atividade física e saúde. Então, para aqueles que não me conhecem, rapidamente, eu sou a Xana, eu sou professora formada em Educação Física pela Universidade Federal de Pelotas, onde eu também concluí o meu doutorado em Epidemiologia nessa instituição, e atualmente eu sou professora do curso de Medicina e da Residência Multiprofissional em Saúde aqui da Universidade Federal da Fronteira Sul. Como o Paulo já colocou, nós somos colegas. Então, após a fala do professor Marlos, feito aqui essa fala inicial, a minha fala está estruturada em 4 tópicos principais. Vou falar um pouquinho com você sobre epidemiologia da atividade física, e isso inclui também métodos de mensuração da atividade física no período gestacional. E, por fim, a gente vai comentar um pouco sobre os resultados do estudo Pamela, que foi um estudo de intervenção com atividade física na gestação, né, que foi feito na Universidade Federal de Pelotas, junto com a Corte de Nascimentos de 2015. Então, essa é a estrutura dessa fala. Vou tentar cumprir o tempo aí que me foi dado de 20 a 25 minutos, né, Paulo? Então, vamos lá. Antes de entrar exatamente no tema específico de epidemiologia da atividade física na gestação, é muito importante que a gente faça uma contextualização do tema, né? Como o professor Marlos já falou, a gestação ela é um período onde ocorrem intensas transformações e predominam esses ajustes morfológicos que propiciam a criação desse ambiente ideal para o desenvolvimento do feto, né? Nesse cenário, então, tem diversos autores que citam e tratam, né, o pré-natal, o período gestacional, como um momento fisiológico único, onde essas adaptações, tanto maternas quanto fetais, que ocorrem nesse período de vida, produzem resultados muito importantes, tanto à saúde da mãe quanto à saúde do bebê, a curto e a longo prazo. Então, assim, também tem outra literatura que suporta que esse é um momento em que a mulher ela tem um papel social redefinido e ela também apresenta uma maior preocupação com o bem-estar, porque
agora ela está gerando um novo ser. Então, dentre essas questões desse momento do pré-natal, essa é uma importante oportunidade para a promoção de comportamentos positivos à saúde. E dentre esses comportamentos, a atividade física na gestação ela tem sido extensivamente estudada, né? E quando a gente olha, por exemplo, se a gente digita lá 2 palavras-chave, atividade física e gestação, na base de dados Medline, no PubMed, a gente vê que tem uma evidência crescente ao longo dos anos, né? Com quase 700 publicações relacionadas a essa temática no ano de 2018. Então, como o professor Marlos comentou, as evidências, tanto da revisão, a avaliação e evolução das diretrizes da atividade física na gestação, elas vêm sendo constantemente revisadas, constantemente atualizadas, né? E como o professor Marlos colocou também, nem sempre foi assim. A maior preocupação antigamente eram possíveis danos à saúde do feto, né? E com o avançar das evidências, isso foi sendo evidenciado que não, que ela propicia muito mais potenciais efeitos positivos. E aí, então, tem diversos guidelines de diversos países que suportam a importância da prática de atividade física na gestação. E aqui eu destaquei alguns, né? Sendo um dos mais recentes agora, que tem um capítulo específico de atividade física na gestação, que são os guidelines que foram revisados dos Estados Unidos no ano de 2018. Tá? Mas aí o que a gente vê? Apesar de toda desse crescimento exponencial das evidências científicas, uma pequena parcela das mulheres, ela torna-se ou permanece ativa no período gestacional. Com toda a evidência que é produzida, mesmo assim, quando a gente olha para essas prevalências, por exemplo, de prática de atividade física na gestação, o cenário que a gente encontra é exatamente cerca de um quarto das mulheres ou menos pratica atividade física nesse período da vida. Claro que aqui, evidentemente, tem vários estudos, né? Eu destaquei alguns ao redor do mundo, essa evidência ela é crescente, mas aqui eu destaco duas informações importantes. Os Estados Unidos foi um dos países pioneiros, né, que trouxe essa evidência da prática de atividade física na gestação a nível populacional. De 1996 para cá, muitos outros estudos foram realizados, né? E no Brasil, como o professor Marlos comentou e destacou, um dos primeiros estudos, se não o primeiro, foi conduzido, coordenado por ele na Corte de Nascimentos de 2004. E de 2004 para cá, outras evidências foram relatadas, como na Corte de 2015. Depois eu vou falar um pouquinho para vocês desses estudos, mas o cenário ele é de baixas prevalências de atividade física no período gestacional. E quando a gente olha ao longo da gestação, é evidente um declínio, ou seja, quando a gente olha da atividade física pré-gestacional e ao longo dos trimestres gestacionais, esse declínio ele é muito claro, né? Então, as mulheres... esse é um estudo aqui que foi conduzido pela nossa colega, a Carolina Coll, e coordenado também, supervisionado pelo professor Marlos e pela professora Andréia, sobre as mudanças nos padrões de atividade física, comparando a Corte de Nascimentos de 2004 com a Corte de Nascimentos de 2015. E o que a gente vê, o que a gente percebe, né? Que quando a gente olha qualquer atividade física relacionada à atividade física de lazer, sem analisar do ponto de vista se atende ou não às recomendações de prática, a gente percebe aqui um aumento na atividade física pré-gestacional em relação aos anos de 2015, né, comparado ao ano de 2004. Porém, quando a gente olha
no último trimestre, compara essas duas cortes de nascimento, a gente vê que houve um declínio. Ou seja, quando a gente trata de recomendações de prática de atividade física na gestação, nesse momento considerado os 150 minutos por semana, né? Somente 2,4% das gestantes da corte de 2015 atenderam, né, esse critério de serem ativas de acordo com a recomendação. Então, a gente percebe que tem um declínio evidente ao longo do período gestacional e quando a gente olha aí, após um intervalo de temporal de 11 anos, a gente vê um número ainda menor de gestantes praticando atividade física no último trimestre gestacional. Então, é só para a gente ilustrar e para ver que, bom, apesar de todas as evidências que têm sido disponibilizadas na literatura, de todos os avanços, dos potenciais benefícios, tanto à saúde da mãe quanto à saúde do bebê, as mulheres, de fato, não atendem às recomendações e também o percentual que pratica qualquer atividade física nesse período, ele realmente é muito baixo e essa não é uma característica do Brasil, a gente enxerga ela em diversos cenários do mundo. Então, essa não é uma realidade apenas do contexto brasileiro, que, como o professor Marlos falou, tem particularidades específicas do ambiente, né, especialmente relacionada à segurança, mas a gente percebe que, de forma geral, menos de um quarto das mulheres praticam atividade física nesse período. Quando a gente olha, por exemplo, esse estudo evidenciou essa comparação a partir de medidas de autorrelato, tá? Quando a gente olha do ponto de vista de mensuração a partir da acelerometria, o que a gente vê? A gente conduziu um estudo também com medida de acelerometria em mais de 2.000 grávidas, um estudo que foi realizado no momento pré-natal da corte de nascimentos de 2015. E aqui o objetivo é mostrar para vocês que, tanto quando a gente analisa trimestre gestacional, quanto a gente analisa baltes mais rígidos de atividade física nesse período, a queda ela é crescente também. Ou seja, se a gente utilizasse os 10 minutos preconizados, né, da recomendação de pelo menos 10 minutos, o que a gente percebe quando a medida é a acelerometria? Quanto mais rígido esse balte, quanto maior do ponto de vista de critério rígido é esse balte, menor é a prática de atividade física na gestação. Então, são dois panoramas, um a partir de um estudo baseado nas medidas de autorrelato e outro na medida de acelerometria, né, do método objetivo de atividade física, e a gente vê esses dois cenários, né, tanto no avançar da gestação, quanto quando a gente usa baltes mais rígidos, essa atividade física, ela apresenta um declínio. Então, assim, sumarizando um pouco dessas evidências com o intuito de mostrar para vocês um pouco desse panorama da epidemiologia, né, que apesar de todos esses avanços, o percentual de mulheres que praticam ele é muito baixo, o que a gente vê? A maior parte dessas evidências disponíveis, elas são baseadas em autorrelato. Então, quando a gente fala em epidemiologia da atividade física na gestação e está estimando valores para isso, é fundamental que a gente considere, sim, os instrumentos que estão sendo utilizados, né, para estimar esse comportamento e também ter esse conhecimento e ter essa ciência quando a gente olha diferentes prevalências ao redor do mundo, para a gente também ter esse cuidado que são diversos instrumentos que estão disponíveis, né, diversos instrumentos que estão sendo utilizados e com diferentes períodos recordatórios, desde a última semana, o último ano, as últimas 24 horas. Então, assim, a gente tem sim esse percentual evidenciado baixo, mas também a gente tem que ter cautela na interpretação desses achados e também estar ciente das diferentes formas que a atividade física vem sendo avaliada, tanto do período recordatório, quanto do ponto de vista de construtos da atividade física, analisando desde a atividade física por domínios, como atividade física total,
inclusive atividade física pré-gestacional nos 3 trimestres anteriores à gestação. Tá? E aí, assim, muitas das intervenções e das recomendações que são evidenciadas, elas partem dessas medidas, dessas estimativas, né, de prática de atividade física a nível populacional. Então, é fundamental que também a gente tenha esse olhar de interpretar esses instrumentos, conhecer esses instrumentos e saber, por exemplo, se esses instrumentos eles apresentam medidas válidas e medidas confiáveis. Então, nesse sentido, diversos estudos têm sido feitos para avaliar a mensuração da atividade física no período gestacional, tá? E aí, assim, quando a gente olha do ponto de vista de instrumento, são diversos questionários que foram desenvolvidos para avaliar a atividade física em diferentes populações e contextos. Talvez quem estuda a temática já tenha ouvido falar no PPAC, que é um dos mais conhecidos internacionalmente, e no Kaiser. E eles são muito utilizados em outros locais, só que a gente tem que ter cuidado e muita atenção que, em geral, esses instrumentos que são utilizados em outros cenários, eles não se aplicam ao contexto brasileiro. Por exemplo, nas cortes, tanto na de 2004, que o professor Marlos coordenou, como na corte de 2015, também coordenada por ele e por outros professores, não foi aplicado nenhum desses instrumentos específicos e foram desenvolvidos instrumentos que que atendessem às particularidades do cenário brasileiro. Então, assim, eu quis trazer aqui essas informações e eu acho que quando a gente conversou com o Inácio e em outras oportunidades também, eu acho que essa proposta do seminário também é trazer algumas reflexões, trazer algumas questões provocativas e também despertar, porque talvez tenham muitos que estejam nos assistindo aqui, que estão planejando estudos de avaliação da atividade física na gestação ou estejam com coletas em andamento. Acho que é importante a gente pontuar esses aspectos, né, desse cuidado quando a gente está analisando e principalmente das questões de comparabilidade, que muito também se aplica ao cenário da atividade física na população total. Então, a todos aqueles cuidados que a gente tem que ter na atividade física na gestação, a gente também tem que ter essa cautela, né, na interpretação tanto dos métodos de medida quanto das estimativas que estão sendo evidenciadas na literatura. E quando a gente fala em propriedades desses instrumentos, né, propriedades psicométricas de validade, enfim, confiabilidade, tem diversos estudos que têm sido feitos na literatura, eu trouxe aqui alguns para vocês. Vou passar rapidamente, porque a ideia não é ficar debatendo cada um desses artigos científicos, é mais também disponibilizar as evidências e mostrar, destacar quais são os aspectos fundamentais desses estudos. Mas tem vários estudos, quando a gente fala de mensuração da atividade física na gestação, que tem comparado esses métodos e, similar à atividade física total, foi evidenciado que os questionários, principalmente aqueles 2 que eu falei para vocês anteriormente, eles tendem a superestimar as medidas de atividade física total e em alguns domínios do período gestacional, tá? Em alguns outros domínios, especialmente o doméstico e o do trabalho, que também é uma realidade da mensuração da atividade física total. E mais recentemente foi publicada uma revisão na Sports Medicine que traz as propriedades psicométricas dos questionários que são utilizados, né, de forma geral para investigar a atividade física na gestação. Quando a gente fala dos instrumentos anteriormente citados, que eu mostrei para vocês, a gente vê que essa revisão, ela traz que ele apresenta boas propriedades, né? Tem uma confiabilidade suficiente para avaliar a atividade física e a atividade física vigorosa na gestação. Porém, o que a gente deve atentar? E os autores destacam nessa revisão sistemática, né? Que é muito importante que outras medidas sejam utilizadas, outros métodos objetivos sejam utilizados
para mensurar esse comportamento de atividade física na gestação. Quando a gente olha para aquele mapa que eu trouxe para vocês, algumas estimativas dos estudos realizados ao redor do mundo, mais de 90% é baseado no autorrelato. Então, a gente tem que ter muita cautela na interpretação desses achados e é destacado a necessidade de métodos objetivos para mensurar a atividade física no período gestacional. Lá em Pelotas, na corte de 2015, similar àquele estudo que eu mostrei para vocês, também no período pré-natal da corte de nascimentos de 2015, foi estimado a atividade física no segundo trimestre gestacional em mais de 2.000 mulheres. Então, recentemente, nós publicamos esse artigo aqui, que pode ajudar, por exemplo, a quem está planejando as coletas nessa população específica, que mostra quantos dias são necessários para estimar a celerometria, especialmente no segundo trimestre da gestação. Então, assim, o que eu queria destacar aqui para vocês é que a gente já vem desenvolvendo alguns estudos com método de mensuração objetiva no período gestacional e, de forma geral, essas prevalências elas também são muito baixas, tá? E aí, quando a gente fala em método de mensuração da atividade física, tem algo que é sempre discutido e é muito similar também à atividade física na população total, que o método que a gente vai utilizar para estimar esse comportamento vai depender muito da nossa pergunta de pesquisa, tá? Só que é sempre muito importante que a gente tenha ciência das vantagens e das desvantagens de ambos esses métodos, que eu trouxe aqui os questionários mais especificamente e a celerometria, que tem diferentes evidências nesse tipo de método. Então, assim, a gente já sabe, isso aqui é muito similar à estimativa de atividade física na população total, das vantagens e das limitações dos questionários, né, especialmente pela superestimativa em alguns domínios, como limitação. Porém, a acelerometria, apesar dela apresentar uma quantificação mais precisa, tanto da intensidade como da duração, ela também tem as suas limitações e, na atividade física da gestação, eu destaco, por exemplo, que foi um desafio que nós inventamos, que é os diferentes pontos de corte. Isso nos limita para a comparabilidade, especialmente que não existe nenhum ponto de corte específico de acelerometria para gestantes. Então, assim, isso é uma das limitações e foi muito questionada no estudo que nós publicamos recentemente pelos revisores, da falta de um ponto de corte em estudos que tenham feito essa validação para gestantes. Então, quando a gente fala de mensuração da atividade física na gestação, é muito importante também que a gente tenha ciência de que o método que a gente vai utilizar depende muito da nossa pergunta de pesquisa e, se possível, a combinação desses métodos, né, para que as limitações sejam supridas de acordo com as potencialidades de cada método. E aí, assim, falando em intervenções da atividade física, são diversos os estudos, né, que têm sido realizados para tentar tornar as mulheres fisicamente mais ativas nesse período. A gente conduziu, no ano de 2016, foi publicada essa revisão sistemática na Sports Medicine, que, apesar de todo esse avanço e esse crescimento da atividade física, das evidências da atividade física na gestação, para alguns desfechos específicos, essa evidência ela não é tão clara. Tá? E aí, a gente vê, por exemplo, que são diferentes, aqui a letra está pequena, mas a ideia também não é falar especificamente desses estudos, mas quando a gente vê nesses programas de atividade física que têm sido utilizados para evidenciar potenciais benefícios, tem uma série de razões que são reportadas pelas mulheres para descontinuar a intervenção, né, para interromper a intervenção. Entre elas, muitas das barreiras que o professor Marlos já citou, né, da desmotivação, da falta de tempo, muitas questões pessoais. Então, algumas
como limitações de alguns desfechos de saúde materno-infantil não estão muito claros na literatura. E isso se dá especialmente quando a gente fala de pré-eclâmpsia, peso ao nascer e a prematuridade, nesse caso, quando a gente fala em estudo, evidência oriunda de estudo experimental. Quando a gente olha o ganho de peso e o diabetes gestacional, essa evidência ela é consistente, ou seja, diversas meta-análises têm sido utilizadas e mostram que existe sim um menor risco, né, um menor ganho de peso e um menor risco de desenvolvimento do diabetes gestacional em mulheres que praticam atividade física na gestação. Por outro lado, pré-eclâmpsia, peso ao nascer e prematuridade, essa evidência ela não é tão clara assim. Com base em todas essas questões aqui que eu mostrei para vocês, que foram evidenciadas nesse estudo, de razões para perdas, né, na intervenção, e com o objetivo de avaliar uma série de outros desfechos de saúde não tão claros assim na literatura, foi planejado, né, no ano de 2014, no pré-natal de 2014, o estudo Pamela, que eu vou falar para vocês, né, principalmente com o intuito de suprir essas principais limitações que são eram evidenciadas até então na literatura em estudos de intervenção, desde o pequeno tamanho da amostra, o alto número de perdas e uma baixa adesão ao protocolo. Então, assim, falando para vocês mais especificamente do estudo Pamela, o estudo Pamela, para aqueles que nunca ouviram falar dele, ele foi um ensaio controlado, né, alinhado à Corte de Nascimentos de 2015, conduzido pelo Centro de Pesquisas Epidemiológicas da Universidade Federal de Pelotas, tá? Aqui é uma foto do Centro de Pesquisas, para quem nunca visitou. E aí, então, assim, o estudo Pamela, ele foi um ensaio controlado randomizado, alinhado à Corte de Nascimentos de 2015, que, para quem não sabe, é a 4ª Corte de Nascidos Vivos da cidade de Pelotas, que tem como ênfase, desde o período pré-natal, uma ênfase na prática de atividade física nessa perspectiva do ciclo vital. Então, um dos subestudos, né, que foi realizado na Corte de 2015 foi o estudo Pamela, que ele tinha como principal objetivo investigar, então, a eficácia de um programa de exercícios físicos na gestação, na prevenção de diversos desfechos potenciais negativos à saúde materna e do recém-nascido. Então, assim, lá em abril de 2014, né, todas as mulheres que eram entrevistadas antes da 20ª semana de gestação e que não apresentavam os critérios de exclusão, elas eram convidadas a participar do estudo Pamela. Ele foi realizado, né, de agosto, o início da intervenção de agosto de 2014 a março de 2016. Então, como o professor Marlos ressaltou ali das questões das tendências temporais, né, de algumas morbidades da gestação, nós tínhamos uma série de critérios de exclusão que consideravam as gestantes inelegíveis para a participação do estudo Pamela, e aí desde hipertensão até o fato de terem feito fertilização in vitro, tá? E o estudo Pamela, ele foi um ensaio que teve como desfechos primários prematuridade e pré-eclâmpsia, e uma série de outros desfechos secundários que eu listei alguns aqui. Desde o ganho de peso gestacional até a questão do peso após o parto, da capacidade respiratória. Como design do estudo, então, ele teve uma lógica de uma randomização 2:1, ou seja, nós incluímos 213 mulheres no grupo de intervenção e 426 no grupo controle. E a intervenção ela era basicamente com uma frequência de 3 vezes por semana, 60 minutos de duração, uma intensidade moderada, né? E era supervisionada por profissionais de educação física na academia da ESEF, lá da Universidade Federal de Pelotas. E essa intervenção, então, ela estava compreendida num período de 16 semanas, iniciando entre a 16ª e a 20ª semana de gestação.
Aqui algumas fotos do estudo das gestantes, ilustrando as gestantes participando do programa de intervenção. E com base no que foi relatado lá anteriormente numa série de limitações evidenciadas nos estudos de intervenção, com base em todas essas informações, uma série de estratégias para promover a aderência foram utilizadas, desde a distribuição de roupas adequadas à prática esportiva, como uma série de exames sanguíneos e de urina que essas gestantes, tanto do grupo controle quanto do grupo intervenção, tinham acesso a esses resultados, e também a logística de transporte porta a porta, que essas gestantes elas tinham uma grade de horários disponíveis e ia um motorista buscar elas no horário no horário da aula, né, que estava agendada, e esses motoristas eles esperavam e ao final da sessão de exercício eles retornavam com essas gestantes em casa. Então foram adotadas uma série de estratégias na tentativa de promover uma maior adesão dessas gestantes nesse programa de exercícios físicos, e também porque elas tinham essa característica de que elas eram previamente inativas. Então, com base nessas informações, em tudo que já foi relatado, uma série de estratégias foram utilizadas para promover essa aderência. Aqui está um protocolo, para quem tiver mais interesse de ler como é que esse estudo ele foi desenhado e planejado, tem todo o protocolo utilizado e o desenho do Pamela. E como a gente não tem, acho que eu já até estourei o tempo, inclusive, mas como a gente não tem tempo disponível para fazer todo esse detalhamento do estudo de intervenção, eu trouxe aqui 2 principais resultados, né, de artigos que já estão publicados na literatura. Quem tiver interesse, vocês podem acessar, que traz os desfechos primários do estudo Pamela, ganho de peso gestacional, prematuridade e pré-eclâmpsia, além de ganho de peso gestacional, diabetes gestacional e peso ao nascer. E esse outro estudo aqui foi conduzido pela nossa colega Carolina Coll, ele foi publicado esse ano, sobre o efeito do programa de exercícios na depressão pós-parto. Então, eu vou me deter basicamente nos resultados desses 2 estudos que já estão publicados na literatura, tá? O Pamela, então, ele foi um dos primeiros estudos de intervenção avaliando um grande número de desfechos de saúde materno-infantil. E o que a gente encontrou? Os nossos resultados, eles não apoiaram as evidências anteriores do efeito positivo do exercício físico sobre esses desfechos que estão listados, né? Do ganho de peso, da diabetes gestacional e da depressão pós-parto. Porém, nenhum efeito negativo nos desfechos neonatais, por exemplo, foram evidenciados. Só que o que aconteceu? Apesar de todas aquelas estratégias utilizadas para manter uma alta adesão das gestantes no programa de exercício físico, nós nós tivemos um alto número de dropouts, ou seja, 40%, cerca de 40% das mulheres randomizadas inicialmente para o estudo de intervenção, para o grupo intervenção, aderiram ao programa, né? E aí acaba que a gente teve uma falta de poder estatístico para muitas das análises realizadas. E a gente também, quando a gente olha esse perfil de adesão, a gente vê que as mais jovens e as menos escolarizadas, elas aderiram menos a esse programa de intervenção. E outro fator que a gente atribui também é a questão dessa amostra essencialmente saudável. A gente acabou que a gente nós incluímos uma série de critérios de exclusão, né, que acabou que a nossa amostra ela fosse essencialmente saudável. Então, para quem tiver mais curiosidade, tem outros estudos, outros artigos científicos do Pamela em avaliação e futuramente estarão disponíveis, e já tem aqueles para quem tiver curiosidade em ler mais sobre o estudo. O tempo não nos permite falar com tanto detalhamento sobre o design e o protocolo da intervenção e, enfim, detalhar esses resultados aqui. Para finalizar, então, essa abordagem de epidemiologia, mensuração e algumas das intervenções em atividade física na gestação,
O que é importante a gente salientar? O conhecimento e o aconselhamento por todos os profissionais da saúde, ela é um desafio que a gente tem e que muitas desses profissionais que têm contato direto com a gestante durante o momento pré-natal, sejam os médicos, sejam os enfermeiros, sejam outros profissionais da área da saúde, é fundamental que eles tenham conhecimento e apropriação das recomendações da prática de atividade física. Quando eu pergunto aqui para os meus alunos, muitos deles, eles não aconselham, né, nos momentos que eles têm as imersões na atenção básica, especialmente na área do pré-natal, porque eles dizem que eles não têm conhecimento. Então, acho que fica a missão aí da gente estar difundindo e conscientizando. Claro que é um trabalho intersetorial, multiprofissional, mas é fundamental, e eu gostaria de destacar aqui como um desafio, uma perspectiva, a gente ter essa disseminação desse conhecimento, e que o professor Marcos muito bem salientou dos mitos, o que é verdade, o que é mito, dessas crenças, para a gente aos poucos ir desmistificando tudo que envolve, né, a prática de atividade física na gestação. E aí, outro ponto interessante é que a gente precisa de mais estudos que avaliem o efeito dose-resposta e também da atividade física vigorosa. O professor Marlos falou da questão da corrida, mas como a gente não tem muita evidência de estudos de intervenção que tenham investigado a intensidade vigorosa, e aí como essa informação ela não está encorajada com claridade nessas recomendações, é fundamental que mais estudos sejam feitos nessa linha para que a gente tenha segurança e os profissionais se sintam encorajados de recomendar atividade física na intensidade vigorosa, né? Outra questão, a recomendação do Colégio Americano de Obstetrícia e Ginecologia, eles já reduziram as recomendações de 150 minutos, né, para 100 minutos, que eles encorajam de 20 a 30 minutos, na maior parte dos dias da semana. Então, esses novos estudos para identificar outros pontos de corte mais flexíveis, né, e que possam ser mais facilmente aderidos, é fundamental que tenham estudos nessa área também. E para finalizar, a importância, né, das ações intersetoriais e multiprofissionais envolvendo os diferentes atores que trabalham com a promoção de comportamentos mais ativos durante a gestação. Queria pedir desculpa, porque eu acho que a minha apresentação ficou um pouco longa e acabei estourando o tempo. Eu nem olhei ali na caixa, mas queria agradecer mais uma vez a todos que nos acompanham até esse horário e mais uma vez agradecer a oportunidade. Maravilha, Shana, parabéns pela fala. Pelo andor do tempo, pessoal, eu agradeço aos participantes que ficaram até o presente momento. Eu vou fazer apenas um bloco, tá, de uma questão da Fernanda Oliveira. Ela saúda tanto o professor Marlos como a professora Shana. E sua questão é, do ponto de vista de pesquisa científica, o que devemos investigar especificamente no período pós-parto, tendo em vista que é crescente o número de artigos sobre atividade física na gestação, mas ainda pouco analisado o pós-parto. Ela é próxima, né, aí do pessoal da UFPEL, é aluna da Universidade Católica e diz que está enfrentando dificuldades na construção do desenho de estudo, especificamente no momento pós-parto. Posso falar? Com certeza. Bom, eu tinha lido já essa pergunta que a Fernanda fez. Eu acho que eu conheço a Fernanda, não tenho certeza. Bom, de qualquer forma, pós-parto, pessoal, o que se indicaria que se pesquisar nisso aí? Olhando para o lado biológico, a coisa que a gente mais quer que aconteça no pós-parto é volta ao peso anterior à gestação. Então, essa é uma coisa biológica que é fácil de pesquisar, vamos dizer assim. Eu me preocupo mais no pós-parto com as questões comportamentais e não com as questões físicas. Tá? Um indicativo muito forte que se tem é que a atividade física no pós-parto, ela depende quase que... Claro que a mulher tem que ter vontade de fazer, mas ela depende muito do parceiro. Apoio social.
Então, uma mulher que ela é mãe 24 horas por dia, ela não pode ser mãe 24 horas por dia e ser ativa fisicamente. Ela tem que ter alguém que assuma a criança em momentos para ela poder ter a vida dela, vou dizer, sem ser mãe naquele momento. Tem muita evidência mostrando que esse período ele é muito importante para a saúde mental da mulher, porque aumenta muito a chance de depressão nessa fase em que a mulher fica isolada do resto do mundo, ela para de trabalhar, por exemplo, ela fica em casa sozinha e é só ela e a criança, o marido muitas vezes sai para trabalhar quando tem um marido. Então, quer dizer, esse lado de apoio social e de pesquisar o suporte que ela tem e a saúde mental dela, acho que é por essa área que a gente deveria focar um pouco mais. No lado biológico, não tem nenhum impedimento mais agora, não tem preocupação com o feto, ela não tem mais a barriga, não tem mais restrição nenhuma. A diferença que tem mínima lá, nas primeiras semanas, se ela fez uma cesárea, um parto normal, isso que sabe que tem de diferença, mas a grande intenção é, fisicamente, voltar ao peso anterior à gravidez. Por que isso aí? Porque sabe-se que quando a mulher acumula peso de gestação após gestação, a chance de diabetes após 50 anos é muito grande. Então, assim, aquela mulher que ganhou 20 quilos numa gestação e aí entre um e outro ela perdeu 10 só. Ela guardou aqueles 10 ali, na segunda gestação ela deve ter um diabetes gestacional que some quando a criança nasce, que depois ele reaparece como diabetes tipo 2 lá pelos 50 anos. Então, esse quadro se repete bastante na nossa população. Então, assim, pós-parto, assim que tiver a liberação, voltar a fazer a atividade física normal, mas isso só vai acontecer se ela tiver um suporte social, principalmente do seu parceiro. E algumas mulheres passam por um período em que elas têm uma sensação muito grande de culpa, em que ela vai sair para fazer atividade física e ela vê a criança vai na pele, chora, ou ela não sente segurança no parceiro para deixar a criança com ele, ela se sente culpada e ela não sai. E ela continua presa naquele casulo de pós-parto ali, ela e a criança só, ela fica sempre nisso, quer dizer, e ela não consegue se enxergar de novo como um ser individual, como a fulana que antes era somente ela, agora é ela e aquela criança que depende dela 24 horas por dia. Ela não sai disso aí, desse ciclo, e é bastante difícil realmente quebrar isso aí e voltar a ter uma vida ativa. Se ela não era ativa antes de engravidar, se ela não tinha o hábito de fazer isso aí, é muito difícil, para não dizer impossível, pegar uma mulher, sei lá, 3 meses pós-parto, que não era ativa e começar a fazer atividade física. Isso vai ser muito difícil. E claro, além desse lado social do marido, o que pesa muito também existem outras crianças? Quer dizer, uma mulher que teve um filho agora e tem uma criança de 2 anos e meio em casa. Qual é a condição real que ela tem de organização do dia a dia dela para voltar a ser ativa? Então, assim, passa muito mais por questões comportamentais e sociais essa atividade física do que por essas preocupações mais fisiológicas que a gente tem durante a gestação, de hidratação, de postura, de fazer abdominal, de peso de barriga, de centro de gravidade, equilíbrio, etc. e tal. Então, assim, é muito mais uma questão comportamental mesmo, mas tem uma importância para a saúde mental muito grande. Tá? Não sei se a Shana quer falar alguma coisa. Tem uma pessoa que escreveu uma coisa que não foi lá no Quiz and Answer, ali no QIA, mas eu só queria comentar rapidinho. A pessoa comentou assim, a pessoa se chama alguma coisa, eu não consigo ler o nome dela. Ela falou assim, o nado peito nadado corretamente não gera abertura excessiva das pernas. O movimento mais importante é a rotação e não a abdução. Isso é verdade. O que acontece, pessoal? Eu completo esse ano 39 anos de piscina. Tá? Nadador, professor de natação, etc. E tal. Isso que ela falou é verdade, só que a gente tem que conseguir diferenciar assim. Ciência é uma coisa, mundo real é outra. O nado peito, como ela colocou, nadado corretamente não gera abertura. Isso é verdade. Quantos por cento das pessoas têm a flexibilidade suficiente para fazer um nado peito correto? Tá? Não são muitas. É um nado mais fácil da gente enrolar, parecer que sabe nadar e não saber nadar. A flexibilidade para fazer o nado peito perfeito, ela é uma flexibilidade bastante grande. Tudo bem que na gravidez a gente aumenta a flexibilidade. Mas, então, assim, realmente, se a pessoa é um bom nadador de peito, ok. Agora, se ela está naquele tipo de nado peito mediano, tem que ter um cuidado excessivo, porque a tendência, quando a pessoa não tem a flexibilidade boa,
ela chutar as pernas demais e fazer a abdução. Então, eu concordo com a afirmação dela de que o nado do peito correto não prejudica em nada. A questão só é que no mundo real, muitas pessoas não conseguem fazer o nado do peito correto. Tá? Eu só vou complementar a resposta do Marlos em relação à pergunta da Fernanda. Estão me ouvindo bem? Sim. Sim. Realmente, essa questão do suporte social e principalmente da saúde mental são fundamentais. A Fernanda colocou da dificuldade no desenho do estudo. Eu não entendi se foi mais uma questão de logística, de encontrar essas mulheres, ou se foi mais do ponto de vista dos desfechos em saúde. Tem algumas evidências na literatura que apontam que, por exemplo, quando a gente fala de o que investigar, que aquelas mulheres que se tornaram ativas durante a gestação, elas tendem a permanecer ativas no período pós-parto. Então, assim, o interessante seria dar uma olhada nessas evidências, tem diversos desfechos à saúde, mas eu concordo com o Marlos que a questão da saúde mental, principalmente do suporte social e das barreiras que são enfrentadas nesse período, são aspectos fundamentais de estudo. Não. Até pela questão do tempo, eu já gostaria de fechar, agradecendo mais uma vez, professor Marlos, professora Shana, muito obrigado pela fala de vocês. E novamente comunicando a todos que esse seminário estará disponível no canal do YouTube, que foi compartilhado aqui na nossa janela de bate-papo. E já adianto, né, em primeira mão, o próximo seminário online, que vai acontecer no dia 26 desse mês, às 18h30, com temática de atividade física e saúde mental. Professor Marlos, professora Shana, muito obrigado. A Sociedade Brasileira de Atividade Física os agradece. E se não nos falarmos, um ótimo fim de semana a todos e todas. Até a próxima. Obrigado, igualmente. Boa noite a todos. Muito obrigada, Paulo. Boa noite. Até.